pessoal, boa noite. Hoje vamos falar então um pouquinho dos conceitos básicos, de alguns conceitos básicos de neuroplasticidade, tá? Neuroplasticidade, que é um tema bem interessante do ponto de vista de neurociência, mas que também vem tendo cada vez mais aplicação clínica, principalmente no tratamento de doenças neurológicas e no entendimento da fisiopatologia de sintomas e síndromes clínicas, tá? Os objetivos dessa aula breve de hoje vão ser definir neuroplasticidade, discutir as formas adaptativas, também as não adaptativas que a neuroplasticidade pode tomar, e rever como ocorre a neuroplasticidade em múltiplos níveis de análise. Tá? Então, assim, começando, o que a gente pode entender como neuroplasticidade? Neuroplasticidade é um processo em que o tecido do sistema nervoso se modifica a sua estrutura, tanto química quanto anatômica, de acordo com necessidades do ambiente e objetivos do animal. E aqui a gente coloca animal porque todos os animais que têm tecido nervoso, todo animal, toda espécie que possui sistema nervoso tem alguma capacidade de plasticidade. Tá? Isso é uma propriedade intrínseca de células nervosas. Então, o nosso sistema nervoso, de todos os animais que também têm sistema nervoso, eles têm essa capacidade de acordo com as experiências que ele passa, experiências que são passadas por ele, o que acontece no meio ambiente, o que acontece no ambiente interno, ele pode modificar a sua estrutura. Tá? Isso é uma propriedade fundamental, né? E o grande objetivo disso e o porquê disso ter sido preservado por tanto tempo é que isso garante flexibilidade e adaptabilidade. Né? Isso garante com que quanto mais um sistema nervoso passe por experiências, e se ele for plástico, ele consegue se adaptar e se moldar para as maiores necessidades daquele animal. Então, ele torna o sistema nervoso mais individualizado. Não é como se fosse uma tábula rasa ou alguma coisa assim, que é escrito, tem algumas coisas que já vêm pré-programadas, mas também ele tem uma capacidade de se moldar de acordo com que aquele animal é exposto. Então, isso garante com que você dê mais individualidade, não só a espécies, mas animais individuais, de acordo com as necessidades, de acordo com os objetivos de cada animal individual que possa ter no ambiente e no tempo que ele se encontra, aquele sistema nervoso faça conexões e mude a sua estrutura a ponto de garantir uma maior adaptabilidade àquele animal. Tá? E é por isso que a gente fala que não existe dois sistemas nervosos iguais. Tá? Essa capacidade de flexibilidade é tão individual e depende tanto das experiências de cada animal que, conforme ele vai vivendo a sua vida, ele vai tendo experiências únicas. E o seu sistema nervoso vai se mudando de acordo com as experiências únicas dele. Então, isso é um processo altamente complexo. E é o que garante a variabilidade que a gente tem no comportamento, de processamento sensorial, de processamento motor, todo o mundo animal. Tá? Apesar dos neurônios não serem tão diferentes entre si. A gente vai falar um pouco. Então, isso permite com que a gente não precise passar por todos aqueles anos e anos e anos de evolução, de mudança genética, transferência de características para a próxima prole, essa próxima prole enfrentar o ambiente, ver quais características foram mais adaptativas. Não, isso permite, dentro do próprio sistema nervoso de cada animal, ele ter uma coisa que a gente chama de darwinismo neuronal. Conforme você vai criando adaptações e mudando seu sistema nervoso, você pode ir selecionando os comportamentos mais adaptativos para aquele animal e assim, durante a própria vida, ele tem um sistema nervoso totalmente diferente, tá? E é disso que vem aquela grande frase, que é: nós nascemos todos iguais, mas morremos como uma única pessoa, que nunca mais vai existir. E é justamente por causa disso. Nosso sistema nervoso, ele passa pelas experiências únicas que ele passa durante a nossa vida, que são totalmente diferentes das experiências que todos os outros animais passam. E cada animal tem a sua própria história adaptativa e plástica do sistema nervoso. Tá?
Quando a gente está vendo essa questão do sistema nervoso, é muito comum a gente ver essas metáforas de hardware, software, como se fosse um computador, né? De que a gente teria a estrutura do cérebro ali, os neurônios, aquelas ali, os vasos, como uma coisa fixa, rígida, aonde são instalados programas, né, em cima. E, assim, isso é uma metáfora que era mais comum antigamente, mas hoje em dia a gente sabe que isso está muito, muito, muito longe da verdade. O sistema nervoso é muito diferente de um computador, e nem comparação. O sistema nervoso é um sistema que ele consegue mudar a sua própria estrutura. Ele está sempre mudando o seu hardware e o seu software de acordo com as necessidades a cada momento. É um processo extremamente rápido, extremamente dinâmico, tá? Não tem nenhum tipo de computador que faça nada parecido com isso. Tem essa capacidade de se mudar e se moldar, virando uma coisa cada vez mais especializada e cada vez mais adaptativa para as necessidades daquele indivíduo específico, passando por aquelas dificuldades, tendo aqueles objetivos específicos. Então, hoje em dia, o que vem na brincadeira da neurociência é chamar o tecido nervoso de um liveware, como se fosse um tecido vivo, tá? Que está sempre em constante mudança. Isso é muito mais interessante de pensar do que pensar na metáfora antiga do hardware e do software. Então, hoje, para a gente começar a ter uma ideia do que a gente vai falar como a gente pode usar a neuroplasticidade para controlar membros biônicos e, de repente, até para controlar robôs à distância e até para ter experiências extracorpóreas. Como é que alguns animais podem se adaptar a circunstâncias super adversas através dos mesmos neurônios, tá? Como o nosso cérebro parece muito mais com o senhor cabeça de batata do que com um computador, e como uma pulseira pode ajudar a gente a ter novas modalidades sensitivas ou a recuperar modalidades sensitivas perdidas, tá? Vamos falar um pouquinho de plasticidade em diferentes espécies, outros animais. É sempre interessante para a gente aprender neurociência, a gente ver também o que acontece em outros animais, ajuda a gente a ter uma noção do que acontece com nós mesmos também, porque não é nem um pouco diferente, né? E a gente vai ver que o nosso sistema nervoso também é um pouco diferente. Então, quando a gente vai analisar os neurônios em si, de diferentes espécies, a gente consegue observar de que eles são muito, muito, muito semelhantes. Então, se pegar vários mamíferos diferentes, a gente vê que a estrutura dos neurônios não muda tanto. Mas o que explica essa mudança de comportamento tão grande? De que alguns animais têm padrões de comportamento muito mais complexos, outros não tanto. Alguns animais conseguem ter processamentos sensitivos incríveis, outros não tanto. Um selo consegue ouvir e se localizar através de sonar. Algumas aves conseguem ter uma visão extremamente acurada e alguns outros animais não, têm uma visão péssima. Alguns outros têm um olfato ótimo. O que acontece? Isso porque existem os mesmos neurônios ali. Na verdade, o que determina essa questão de comportamento, de capacidade de plasticidade, é a quantidade de comunicação que os neurônios fazem com neurônios adjacentes, né? Então, se você tem poucos neurônios, obviamente os neurônios são plásticos, mas se você tem menos conexões, a soma daquilo tudo, de todas as probabilidades, aquele logaritmo todo, vai ser menor. Quanto mais neurônios você coloca adjacentes, você vai multiplicando isso de forma exponencial, tá? Então, a quantidade de neurônios, principalmente neurônios próximos uns dos outros, consigam se modular. O neurônio que é modulado por só mais um neurônio tem uma capacidade de plasticidade muito menor do que um neurônio que é modulado por 5 e modula outros 5, né? Tem uma capacidade de plasticidade muito, muito, muito exponencialmente maior. E a gente vê isso com alguns exemplos aqui. Então, a gente tem a hidra, que tem um sistema nervoso considerado relativamente simples, ela tem poucos neurônios, né? E ela tem padrões de comportamento simples. Mas, mesmo dentro desses padrões de comportamento, a gente consegue ter noções de plasticidade, tá? De que ela consegue ter comportamentos diferentes e de que ela muda os comportamentos dela também de acordo com exposições, tá? Uma das primeiras demonstrações disso foi feita por esse senhor aqui, o Eric Kandel, tá? E ele demonstrou em Aplísia, que é também
animal que tem um sistema nervoso relativamente simples, e ele mostrou aprendizado. Ele mostrou de que se você fizesse um estímulo específico na Plísia, ela fazia uma resposta de retração, né? Se fizesse um estímulo que poderia ser perigoso, que ela detectasse como perigoso, fazia uma resposta de retração. Depois que você fazia esse mesmo estímulo de novo, ela fazia uma resposta de retração ainda mais rápido, como se ela tivesse uma memória de curto prazo. Depois, se você fizesse vários estímulos neutros, ela meio que esquecia isso, uma memória de curto prazo. Então, teve uma plasticidade ali no momento e depois aquilo ali passou. Mas se você fazia esse estímulo negativo de forma sequencial, várias e várias vezes, eventualmente, ela mudava o comportamento dela de forma fixa. E ela passava sempre a apresentar uma resposta de retração mais exacerbada, mostrando que ela também tinha capacidade de memória de longo prazo. E ele foi o primeiro a entender como isso funcionava, de que aquelas respostas de curto prazo envolviam mudanças de receptores e liberação de neurotransmissores, que a princípio eram reversíveis. Mas quando ocorria uma mudança de longo prazo, ocorria uma mudança genética, fazia uma síntese de novas sinapses ali, mudava a estrutura do sistema nervoso dela para ela poder ter mais sinapses para reagir àquilo. Então, a partir dali, todas as respostas dela eram mais exacerbadas, tá? Então, isso foi um grande exemplo, uma grande descoberta de neuroplasticidade, avaliando animais mais simples, né, com sistema nervoso menos complexo. Agora, você imagina extrapolando isso para animais com sistemas nervosos mais complexos, e que isso pode acontecer em vários momentos ao mesmo tempo, em vários e vários, e vários milhões, bilhões de neurônios ali, tá? Então, isso mostra que o tecido nervoso é um tecido em constante mudança, e não tem dois iguais. Depende, e ele muda de acordo com as experiências. E a partir do momento que as experiências são individuais, ele vai ter uma característica individual conforme ele vai acumulando experiência, tá? E a outra coisa que garante isso e que explica por que alguns animais podem ter se especializado mais para um lado, mais para o outro, é que depende muito do aparato físico que eles são apresentados. Então, às vezes, você bota as mesmas células nervosas com aparatos de trabalho diferentes, elas vão se especializar para coisas diferentes, tá? Então, você pega um sistema nervoso de um morcego, com neurônios que não são diferentes de neurônios de espécie, e você coloca um aparato sensitivo de detecção de movimentos de ar comprimido no ar, que a gente chama de audição, super, super, super sensível. E os neurônios de processamento dessa modalidade sensitiva vão se especializar nisso. O sistema nervoso dele vai aprender a dar sentido a todos esses impulsos que o aparelho periférico dele está captando. E se você der para ele, por exemplo, uma capacidade de discriminação tátil ruim, poucos receptores, né? Então, a parte periférica com poucos receptores, ele vai se especializar pouco nisso. Ele vai dar menos distribuição do sistema nervoso dele para interpretar esses impulsos. Então, é assim que as coisas vão acontecendo. Você pega um polvo e vê, caramba, ele tem vários e vários e vários tentáculos. Como é que o sistema motor dele se especializa para isso? Ele sempre teve isso. Então, o sistema dele, o sistema nervoso dele, se desenvolve e se modula e se molda de acordo com o que ele tem ali. Então, a forma que ele tem de se mexer é mexendo aquilo. Então, ele vai se especializar para virar um grande especialista em se mover com aqueles tentáculos que ele tem. E o que ele não tiver de capacidade de detecção ou de capacidade de movimento, esses neurônios não vão se especializar em fazer. Então os neurônios dependem muito do aparato que você tem periférico, tá? Então cachorros, por exemplo, têm um sentido de olfação super acurado, tá? Porque eles têm vários e vários, vários receptores olfativos, eles recebem muitas informações do olfativo, mas a visão deles pode não ser tão boa, por exemplo. Os receptores visuais deles não mandam tantas informações, não mandam informações tão discriminativas para o cérebro deles. Então, eles desenvolvem um cérebro que é muito mais especializado em discriminar odores do que discriminar ondas eletromagnéticas, do que discriminar visão, objetos visuais. Já alguns pássaros, totalmente diferentes. Discriminam muito mais alguns objetos visuais do que eles têm capacidade de discriminação de odores ou outras modalidades sensitivas. E alguns animais têm modalidades sensitivas que outros simplesmente não têm, né? Então, a gente sabe que tem várias aves que elas têm capacidade de discriminar campos magnéticos.
E é assim que elas sabem como migrar de um lugar para o outro. Nós, seres humanos e vários outros animais, simplesmente não têm essa sensibilidade. A gente não consegue nem conceber o que seria uma sensibilidade dessa. Mas eles têm um aparato que consegue detectar isso. E assim o cérebro deles aprende a interpretar. Então, os neurônios, eles se especializam muito dependentemente do aparato periférico que eles têm, dos impulsos que chegam. Então, se você tem um aparato periférico que consegue detectar alguma coisa, eventualmente o seu cérebro vai aprender. É assim que a gente aprende a se comunicar, né? A gente vê um monte de letra, a gente ouve um som que a princípio são coisas totalmente arbitrárias, e a gente vai aprendendo a dar sentido àquilo, né? E é exatamente isso que o sistema nervoso faz quando você tem um aparato periférico em relação a modalidades sensitivas e modalidades motoras. Tudo bem? Aqui é só um exemplo de uma cadela que ficou famosa na internet há um tempo atrás, que ela anda em duas patas, tá? O nome dela é Faith, tem vários vídeos dela na internet. E basicamente o que aconteceu com ela? Ela nasceu com um problema que nos primeiros meses de vida ela perdeu as duas patas. E aí ela se desenvolveu e aprendeu a andar com duas patas, tá? Com alguma ajuda da sua dona, algum estímulo positivo, você vê que o estímulo é muito importante nessa questão da plasticidade, mas ela desenvolveu programas motores que outros cachorros não têm, a partir da necessidade. Então a plasticidade envolve muito isso, os objetivos do animal, as necessidades que ele tem, os aparatos periféricos que ele tem. A plasticidade é um conjunto de tudo isso que vai se moldando ao longo do tempo, tá? E é por isso que a gente chama isso de teoria do senhor cabeça de batata, tá? De que o sistema nervoso é como se ele fosse o senhor cabeça de batata, de que funciona tudo que você colocar ali. Se você coloca duas orelhas, ele é capaz de ouvir. Se você tira as orelhas dele, ele não ouve mais. Você bota o nariz, ele é capaz de sentir o olfato. Você tira o nariz, ele não é capaz. Você bota um nariz maior, ele tem um olfato melhor. Você bota um nariz menor, ele tem um olfato menor. Você bota 5 braços, ele vai funcionar com 5 braços. Você bota um braço e um pé, ele vai funcionar com um braço e um pé. Então, ele aprende a desenvolver os seus comportamentos, desenvolver as adaptações dele com os aparatos periféricos que são apresentados. E, a partir do momento que a gente começou a entender isso, isso abriu um mundo para a gente de possibilidades terapêuticas, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais agora. Antes disso, só queria falar o que tem de diferente dos seres humanos. Então, a gente pode ter o que é considerado algumas vantagens em relação a esse mundo da plasticidade. Primeiro, em relação a gente falou da quantidade de neurônios. Quanto mais neurônios a gente tem, principalmente se esses neurônios são adjacentes, mais capacidade plástica e mais capacidade de modulação a gente tem. Obviamente, aquele exemplo que eu falei. Um neurônio que está sendo só modulado por outro neurônio tem capacidade de plasticidade, como o da hidra, por exemplo. Mas se você tem um neurônio que é modulado por 20 e ele modula outros 20, isso então, isso aumenta exponencialmente. Você pode ter plasticidade em qualquer um desses 20 modulando ele, e ele pode ter plasticidade em modular qualquer um dos outros 20 que ele modula. Tá? E nós, seres humanos, temos muitos e muitos neurônios que têm muitas comunicações entre si. Então, a gente tem uma capacidade de plasticidade bem grande, bem interessante. Outra coisa que acontece é que a gente tem muito do nosso desenvolvimento neuronal acontecendo na vida extrauterina, depois que a gente nasce, o que é diferente de muitos animais. Então, muitos animais, eles passam pela maior parte do desenvolvimento neurológico deles na vida intrauterina, o que é uma coisa, se você for parar para pensar, interessante e protetora de que, por exemplo, uma girafa nascendo, ela já nasce sabendo andar e já consegue comer. Então, a mãe precisa cuidar por menos tempo dessa girafa, ela fica dependente por menos tempo. Mas isso também garante menos plasticidade, ela já nasce com um padrão de ação fixo. Nós, seres humanos, ao longo da evolução, uma das grandes teorias que tem é de que a gente teve que, pelas nossas cabeças e nossos cérebros terem crescido muito no período evolutivo, em um curto período de tempo, a gente teve que sair mais cedo no nosso neurodesenvolvimento, senão a nossa cabeça não ia passar pelo canal de parto, né? Então a gente nasce com alguns reflexos primitivos que garantem alguma sobrevivência se a gente for muito bem cuidado. Então a gente nasce com capacidade de deglutição, de sucção, reflexos palmares e plantares, que garantem alguma defesa e garantem a nossa capacidade de se alimentar, se alguém
apresentar o alimento a gente, mas a gente fica praticamente dependente por muito, muito, muito mais tempo que a maioria dos animais. Eles só vão começar a andar com mais ou menos 1 ano. Eles só desenvolvem, por exemplo, a capacidade de marcha completa mesmo, quase 4 anos. A linguagem a gente demora muito tempo para adquirir, por aí vai. Mas apesar dessa troca, né, de a gente conseguir poder ter cérebros maiores, a gente também tem boa parte do nosso neurodesenvolvimento já exposto ao ambiente, que não é só o ambiente intrauterino. Então, a gente tem uma capacidade maior do ambiente influenciar a nossa plasticidade em fases mais precoces do desenvolvimento, que é quando os neurônios estão mais suscetíveis a esse tipo de influência. Você vai ver que quanto mais precocemente na vida neuronal, mais os neurônios são suscetíveis à plasticidade. Quanto mais tardiamente, menos eles ficam. A gente troca potencial por especialização. Isso acontece mais em alguns tipos de neurônios do que outros. A gente vai falar também sobre isso. Mas esse trade-off é importante. Você vai ficando mais eficiente. Só potencial não significa de nada. Precisa ter eficiência. E eficiência vem com as suas experiências. As suas experiências vão te moldando para você ser cada vez mais eficiente. E se você fica mais eficiente, você perde potencial. Os neurônios não podem ficar plásticos para sempre, senão você ia desaprender tudo que você aprende. Né? Então é mais ou menos isso que acontece. São algumas especificações dos seres humanos. Beleza, vamos falar um pouquinho da plasticidade em alguns diferentes sistemas agora. Então, começando pelos sistemas sensitivos aqui, primeiro, o que são sensibilidades? Então, sensibilidades nada mais são do que a capacidade que o sistema nervoso tem de captar impulsos do mundo físico e transformar em impulsos elétricos, que são a sua linguagem. Esse processo de transformar um elétrico é chamado de transdução. Tá? E a partir dessa transdução, frequência, característica e todas as outras propriedades desses impulsos elétricos são eventualmente captadas pelo sistema nervoso e aprendidas e dado um sentido para aquilo. É isso que a gente chama de sensibilidade. E a gente difere as diferentes modalidades sensitivas de acordo com os diferentes impulsos físicos que tem aí no mundo. Então, a nossa visão nada mais é do que a nossa capacidade, que a gente tem alguns receptores, né, os nossos fotorreceptores, que têm capacidade de detectar ondas eletromagnéticas dentro de um espectro específico, que estão passando aqui por todo lugar. E a gente tem isso nos nossos olhos. E a gente tem capacidade de detectar essas ondas eletromagnéticas, esses receptores fazem transdução e enviam para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, eventualmente, aprende a dar sentido conforme ele vai sendo apresentado a todos os impulsos ao longo de algum tempo. Esses neurônios vão se moldando e vão fazendo plasticidade. E eles vão aprendendo a dar sentido a esses impulsos sensitivos que a gente chama de visão, as ondas eletromagnéticas. Por outras vias, chegam outras modalidades sensitivas. Então, a gente tem receptores que detectam ondas mecânicas na nossa pele e fazem transdução, eventualmente levam para o nosso cérebro esses impulsos que a gente chama de tato, né? A gente tem quimiorreceptores, receptores que detectam moléculas químicas suspensas no ar, que estão no nosso epitélio olfativo, que depois do processo de transdução são mandados para o nosso cérebro, a gente chama isso de olfação, que tem a gustação, que tem as sensibilidades profundas, que são a propriocepção, a nossa sensibilidade vibratória, a nossa audição, por aí vai. Tá? E as sensibilidades que nós, seres humanos, temos não são as mesmas que outros animais têm, e nem mesma proporção. Né? A gente tende a ter sensibilidades, o nosso cérebro tende a se especializar em detectar mais sensibilidades de acordo com a nossa capacidade de detecção. Então, nós, seres humanos, nós temos uma visão muito acurada, tanto que grande parte do nosso cérebro é dedicada à visão. Né? Isso acontece por causa dos nossos aparatos periféricos. Nossos olhos são muito bons. Né? Já o nosso sentido de olfato não é tão bom, principalmente se comparado com alguns outros animais, como os cães, por exemplo. Nossa visão é muito melhor que a dos cães, mas os cães têm um senso de olfato muito melhor, porque eles têm mais receptores. Então, o cérebro deles recebe mais informações olfativas. E ele se especializa a ser o quê? Melhor interpretar impulsos olfativos. Ele vai discriminar melhor impulsos olfativos. Diferente de um morcego, ele discrimina muito melhor impulsos auditivos. E por aí vai. Tá? O desenvolvimento e a especialização sensitiva, então, é isso. Eles dependem do aparato periférico.
tá? E as partes do cérebro que vão se especializar nisso também dependem de para onde esses impulsos vão. Então a gente sabe que nos seres humanos, a grande região dos hemisférios cerebrais que é responsável pela interpretação dos impulsos visuais é o lobo occipital, né? Depois isso também participa parietal e temporal no processamento de nível superior. Mas isso acontece justamente por quê? Porque as vias visuais se projetam para os lobos occipitais. Se a gente fosse imaginar um animal que projetasse as vias visuais para o lobo temporal, esse ia ser o lobo especializado em visão, porque esses neurônios aqui eles não nascem preparados para receber a visão. Eles nascem neurônios, como se fossem neurônios prontos para fazer qualquer coisa. E porque eles recebem inputs visuais, eles se especializam na detecção e na interpretação de estímulos visuais. Como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso porque a gente vê vários casos de problemas ou alterações do desenvolvimento sensitivo e vários casos de lesões adquiridas que ajudam a gente a ter uma noção de como isso se comporta quando não chegam esses impulsos. Então, se você pega um paciente que tem uma cegueira congênita, por exemplo, que é o caso aqui da direita, a gente vê que o lobo occipital dele não é menor do que o lobo occipital de uma pessoa que enxerga. Uma pessoa nasceu sem enxergar, imagina, a pessoa nasceu com problemas de desenvolvimento dos dois olhos. Ela não tem receptores para detectar ondas eletromagnéticas, esses impulsos não vão para o lobo occipital, ela não tem a capacidade de detectar nada no espectro físico de ondas eletromagnéticas. Então ela não desenvolve visão. Aí esses neurônios fazem o quê? Se esses neurônios fossem pré-programados para interpretar a visão, o que ia acontecer? Eles iam atrofiar, eles iam morrer, eles não iam se desenvolver. Agora, não é isso que acontece. A gente vê que o lobo occipital de pessoas que têm cegueira congênita é igual do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista funcional, eles também são ativos. Só que eles não são ativos quando você estimula alguma coisa visualmente. Eles são ativos quando você estimula alguma outra modalidade sensitiva. Então, o que que acontece? Quando esses neurônios vão se especializando e vão dividindo, o lobo parietal interpreta muito mais o tato e a propriocepção, o lobo temporal é muito da audição, o lobo occipital é muito da visão. O que acontece? Se você não tem um desses inputs, você tem mais neurônios para distribuir essas outras modalidades sensitivas. E esses pacientes conseguem ter o quê? Mais discriminação nessas outras modalidades sensitivas. Então, apesar deles perderem uma capacidade de detecção sensitiva, que é a visão, eles têm uma capacidade de discriminação maior nas outras modalidades, porque eles têm mais neurônios que se especializaram na discriminação desses impulsos sensitivos. Por isso que para um paciente cego, ele consegue aprender a ler braille. Uma pessoa que tem todas as modalidades sensitivas desenvolvidas, aprender a ler em braille é muito, muito, muito difícil. Porque a discriminação tátil não é tão bem desenvolvida, né? Essa pessoa consegue se facilitar muito mais aprender se ela o quê? Se vendar por um tempão, porque você induz a plasticidade a alguns neurônios que eram responsáveis pela visão acabam sendo sequestrados para a modalidade tátil, por exemplo. Eles podem ter um processamento auditivo melhor, tanto que você vê algumas pessoas com cegueira conseguem, por barulho, por sonar, fazendo barulho, estalando os dedos, fazendo barulhos, conseguem se localizar. Bem parecido com o mecanismo dos morcegos. Nenhuma pessoa que tenha visão desenvolvida consegue fazer isso. Eles só conseguem porque o quê? Eles têm mais neurônios que se redistribuíram para outras modalidades sensitivas, tá? E a gente vê que quando a pessoa tem uma cegueira adquirida, ou seja, ela teve visão, desenvolveu a visão por algum motivo ao longo da vida ela perdeu a visão, esses neurônios também são redistribuídos, tá? Só que quanto mais tardiamente na vida, menos especializados eles ficam. Porque uma vez que um neurônio se especializou muito para um lado, para ele é muito difícil fazer as mudanças plásticas que ele precisa para se especializar muito para o outro, tá? Isso por motivos óbvios. Quanto mais você vai se especializando, você abre mão de potencial por eficiência. Se de repente você tem que fazer uma volta em 360 e passar a interpretar a modalidade tátil, auditiva e tal, você vai ter mais dificuldade. Vai ser uma coisa muito mais como se fosse um puxadinho ali do que ele se desenvolveu para isso, tá? Então a plasticidade, quanto mais precocemente, melhor é, porque você pega um neurônio com mais potencial, tá? Isso, inclusive, um dos motivos que as pessoas acreditam ser o motivo da gente sonhar quando a gente está dormindo. Por quê? Quando a gente está dormindo,
a gente vê que chegam ainda alguns impulsos sensitivos por todas as modalidades sensitivas. Mas a visão não, a gente está de olhos fechados enquanto a gente está dormindo. E frequentemente, isso a gente começou a ter luz muito recentemente, em termos evolutivos, mas a maioria dos nossos ancestrais ficava o quê? Quase 12 horas por dia no escuro. E se for pensar como a visão é importante para nós seres humanos. Se você deixar a gente com restrição visual, a gente começa a perder neurônios de interpretação e discriminação visual nos nossos hemisférios cerebrais. Eles começam a ser redirecionados para outras modalidades sensitivas. Então, os sonhos seriam uma forma do nosso cérebro estimular os neurônios visuais enquanto a gente está dormindo, para a gente não ter esse sequestro de neurônios, essa plasticidade de neurônios para outras modalidades sensitivas, e a gente continuar com uma discriminação visual boa. Isso foi o que se mostrou mais eficiente ao longo da evolução. Tá? Aqui o exemplo do nosso córtex sensitivo, né? O giro pós-central do lobo parietal aqui, a gente tem os dois, um puro sensitivo. Né? E a gente vê que, assim como a especialização do córtex visual, a especialização do giro pós-central do córtex sensitivo, também depende dos estímulos chegando nele. E você molda esse que a gente chama de homúnculo de Penfield de acordo com os estímulos que vão chegando. Né? E aí a gente tem mais ou menos o nosso mapa corporal ali. Só que, às vezes, acontece de um paciente poder perder alguma parte do corpo, uma amputação, por exemplo. E aí o que acontece? Se esses neurônios já se especializaram para detectar os inputs vindo de uma área do corpo, já registrou no seu mapa corporal como você tem uma área do corpo específico, você pode ter a sensação de que aquela área do corpo ainda está ali. É o que acontece na síndrome do membro fantasma, por exemplo. Você tem uma amputação, você para de ter os impulsos periféricos relacionados àquele membro chegando nos seus hemisférios cerebrais, mas aqueles neurônios que tinham se especializado a detectar os impulsos periféricos, por exemplo, vindos do pé direito, como nesse caso da foto, eles continuam lá. E eles têm dificuldade de entender que aquilo ali não existe. Então eles começam a gerar alguns impulsos espontâneos. E as pessoas têm a noção consciente de que aquele membro ainda está lá. É a sensação do membro fantasma. Com a plasticidade, esses pacientes podem eventualmente ir diminuindo o membro fantasma. E alguns podem até assumir. Isso também tem relação com o padrão temporal. Isso acontece mais precocemente na vida. Isso acontece mais. Se acontece mais tardiamente na vida, a pessoa tende a ficar com o membro fantasma de forma persistente, porque esses neurônios têm mais dificuldade de se mudar e se localizar para outras funções. Tá? E assim, entendendo como isso tudo funciona, a gente vem desenvolvendo algumas terapias bem interessantes, né, para ajudar pacientes com doenças neurológicas. Então, por exemplo, a gente tem essa pulseira. Então, como a gente falou, qualquer sensibilidade nada mais é do que um estímulo sensitivo chegando, sendo traduzido para estímulo elétrico, e isso eventualmente levado para o cérebro interpretar. Então, você imagina, você é uma pessoa que perdeu a sua audição, os impulsos de movimento do ar comprimido não são mais detectados pela sua orelha, não são mais levados para o seu lobo temporal. Mas, se você fizer um aparelho que consegue detectar esses impulsos auditivos no mundo físico, esses movimentos de ar comprimido físico, e transformar eles, traduzir eles para uma modalidade sensitiva que você consegue detectar. Por exemplo, a vibração, que é o que acontece na pulseira, ela vibra. Então, você pega o impulso auditivo, a pulseira detecta isso, transforma isso numa vibração. E a vibração você consegue detectar com o seu braço. E, eventualmente, quando você começa a usar isso, você não entende nada. São um monte de impulsos, a princípio, aleatórios, arbitrários. Mas, conforme você vai relacionando isso com o que vai acontecendo, o seu feedback, depois, no mundo interno e das outras sensibilidades, seu feedback motor também, você vai começando a dar sentido para essas vibrações. E você vai começando a conseguir ouvir. Só que você vai ouvir de uma forma indireta. Você não vai detectar diretamente com um receptor seu o movimento de ar comprimido. Você vai primeiro traduzir o movimento de ar comprimido para uma onda vibratória e a partir da sua sensibilidade vibratória você vai conseguir dar sentido a isso. Então, isso é uma forma que vem se desenvolvendo de plasticidade de você compensar por pessoas que tiveram lesões adquiridas
que tiveram perdas de sensibilidade, principalmente por perda de sensibilidade, por perda de receptores periféricos. Então, isso pode ajudar pessoas a voltarem a ouvir. Você pode ter uma coisa parecida com isso, com a visão. Você coloca um óculos com uma câmera e ele faz um som específico e a pessoa aprende a se localizar, começa a enxergar através do som, começa a dar sentido desses sons. E assim, a princípio, usando a plasticidade, a gente não tem limites para isso, o que a gente pode fazer. Tá? De receptores no pé para pacientes que perderam a propriocepção, terem noção de quanto o chão está próximo, e isso poder ajudar eles a terem menos ataxia sensitiva, porque quando você não sabe onde seus membros estão no espaço, o seu cerebelo não consegue fazer as respostas de ajuste postural adequadas e você fica desequilibrado e você fica em coordenação motora. Você dá esse impulso através de outra modalidade sensitiva, por exemplo, coloca um receptor no seu pé e detecta o quanto você está à distância do chão e faz uma vibração no seu tórax ou faz um barulho no seu ouvido, você começa a eventualmente dar sentido àquilo e você consegue fazer o que a gente chama de substituição sensitiva, tá? E isso ajuda muito as pessoas, muito, muito. E esses aparelhos estão ficando cada vez mais comuns, tá? Outras coisas que a gente pode usar são coisas até mais simples. Então, alguns pacientes com membro fantasma podem fazer terapia de espelho. Então, eventualmente, o membro fantasma, o que que incomoda os pacientes com membro fantasma? Eventualmente, quando ele fica, às vezes, preso numa posição desagradável, né? E aí você não consegue mexer ele, porque quando você mexe, quando você mexe que você tem o feedback sensitivo de que aquilo ali mexeu e o seu mapa corporal se muda para mostrar agora ele está nessa posição, agora ele está nessa outra posição, agora ele está naquela. Mas se você não tem mais esses receptores periféricos, você não tem esse input para mudar o seu mapa corporal. Então, às vezes, o seu membro fantasma pode ficar preso numa posição totalmente desagradável. Imagina que o seu braço estivesse sempre torcido assim. E aí você pode usar a plasticidade para o quê? Através de uma outra modalidade visual, você começar a estimular aquele mapa corporal. Então, você coloca um membro que você, por exemplo, ainda tem. Isso acontece se o paciente tem uma perda unilateral, né? De um lado, e você coloca um espelho no meio. E o paciente olha para o espelho. E aí você coloca o membro que você tem na posição daquele espelho. E aí, aquela área sensitiva do mapa corporal começa a detectar isso. E vê, olha, eu estou enxergando o membro. Então, eu vou começar a fazer um processamento do meu mapa corporal a partir daquilo ali. E aí você consegue tirar o membro daquela posição desagradável. E aí você consegue, às vezes, fazer fisioterapia naquele membro. E tratar dores, por exemplo. E para o futuro, a gente pode ter vários outros tipos de aplicação para isso, né? Que não são só, às vezes, no tratamento de doenças. Por exemplo, já vem se estudando pilotos de avião, que eles têm que estar sempre olhando para vários tipos de informação que eles têm ali no, no, enfim, no painel deles. Eles têm vários tipos de informação que eles têm que ficar olhando. A altitude, eu não sei o que, não sei o que lá. E isso tudo, colocar tudo numa modalidade sensitiva só, é um exagero. A gente não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, numa modalidade sensitiva só. Começaram a estudar você fazer o quê? Você colocar algumas informações vindo por outras modalidades sensitivas. Por exemplo, um colete que vibra de acordo com a altitude do avião. Ou então, enfim, uma pulseira que vibra de acordo com, sei lá, a proximidade de outras coisas. E essas informações acabam sendo melhor interpretadas e melhor detectadas, porque você coloca menos peso na visão e você vai dividindo aquilo. E a pessoa consegue prestar atenção em mais coisas ao mesmo tempo, quando elas vêm por outras modalidades sensitivas, né? E a gente pode, eventualmente, começar a ter sensibilidades que a gente não tem. Por exemplo, já estudaram a capacidade de percepção de campos magnéticos. Então, você coloca alguns receptores magnéticos na pele e esses receptores fazem o quê? Eles detectam o campo magnético e eles vibram ou dão um choquinho de acordo com a sua posição referente ao campo magnético. E assim, eventualmente, você faz o quê? A partir do tato, você passa a conseguir detectar campos magnéticos, que é uma coisa que nós, seres humanos, não conseguimos fazer. A gente não tem essa sensibilidade de campo magnético. Alguns outros animais têm. Eu dei o exemplo das aves, que elas sabem para onde migrar usando esse tipo de sensibilidade. Sabe o que é norte, o que é o sul, leste, oeste, usando isso. A gente, com isso, pode ter o quê? Uma capacidade de orientação geográfica muito maior, né? Para as pessoas que podem precisar. E os limites disso são infinitos, tá? Tudo que a gente pode precisar detectar, a gente pode. E a gente pode, inclusive, ampliar as nossas sensibilidades, né? Por exemplo, a gente só enxerga
num espectro luminoso específico, né? O ultravioleta a gente não enxerga, o infravermelho a gente não enxerga. A gente já faz isso, a gente já tem óculos que conseguem pegar o quê? Pegar e detectar esses impulsos eletromagnéticos no infravermelho ou às vezes no ultravioleta e transformar eles em impulsos no espectro magnético que a gente consegue enxergar. E a gente passa a conseguir enxergar no espectro luminoso que os nossos receptores não têm capacidade. Ou então, melhor ainda, você continua enxergando com aquilo e esses impulsos nesses outros espectros luminosos podem ser traduzidos para outras modalidades sensitivas. E aí, dependendo do que as necessidades que a gente pode ter, e de alguns trabalhos ou de algumas especializações, a gente pode desenvolver esses aparelhos. Tá? E nos sistemas motores? O que pode acontecer? Então, vamos lá, seguindo a mesma coisa. Então, sistemas motores nada mais são do que as vias neurológicas que se desenvolvem e se especializam para controlar os músculos, né, que garantem a movimentação e a realização do comportamento dos animais. A gente sabe que o desenvolvimento motor tem, principalmente o ser humano, a maioria dos animais, as áreas que se desenvolvem para realizar os atos motores ficam principalmente nos lobos frontais, né? E nos lobos frontais tem diferentes áreas motoras que realizam diferentes aspectos dos movimentos. Falou isso em outras aulas. A região pré-frontal, que está muito relacionada com o animal, e do planejamento mais abstrato, as áreas pré-motoras logo atrás delas, são relacionadas com um planejamento um pouco mais concreto de movimento. E a gente tem uma área que a gente chama de área motora primária, que fica ali no pré-central, então a parte mais posterior do lobo frontal, né? Logo na frente do sulco central, que a gente consegue, um menor estímulo elétrico, causar um movimento do corpo, por isso que chama de área motora primária. E ela tem também uma divisão de acordo com partes do corpo, de que alguns neurônios específicos, neurônios que estão distribuídos ao longo desse giro, são responsáveis, são especializados por movimentos de partes específicas do corpo. Então, por exemplo, os neurônios que estão dispostos mais medialmente estão relacionados ao movimento do pé e do membro inferior. Os que estão dispostos mais lateralmente, na face da língua. No meio do caminho ali a gente tem o tronco, o braço e a mão, né? E é com isso que a gente forma o nosso homúnculo motor, né? A gente vê que essas vias, essa via que se forma a partir da conjunção dos axônios dos neurônios, todos distribuídos ao longo da corteza central, é chamada de via do primeiro neurônio motor, porque é uma via que sai lá de cima e vai influenciar um outro neurônio lá embaixo que eventualmente vai chegar no músculo, chamado de segundo neurônio motor. Essa via do primeiro neurônio motor, ela cruza 90% das fibras dela no final do tronco encefálico, no final do bulbo, no sentido de que um hemisfério acaba sendo majoritariamente responsável por controlar principalmente os membros e o quadrante inferior da face do lado contralateral do corpo, tá? Então essa é a anatomia básica. E a gente vê que se a gente pegar esse giro pré-central, essa área motora primária, e for dar uma olhada no músculo, você não tem a mesma quantidade de neurônios destinados a realizar movimentos das mesmas partes do corpo. A gente vê que algumas partes do corpo têm uma representação muito maior, uma carga neuronal muito maior. São, não por coincidência, óbvio, as partes do corpo que a gente tem mais capacidade de repertório de movimentos. Então, são o quê? A nossa mão. A gente vê que nesse músculo motor, a mão é muito grande e a face também é muito grande, tá? Isso acontece porque nós somos seres que a gente tem um grande repertório de ações motoras na nossa mão, na nossa face, tá? E isso vai se moldando ao longo do tempo. A gente não nasce com esse homúnculo assim. Isso pode, inclusive, mudar. Então, aqui só uma outra representação disso, tá? A gente vê que a região da mão é uma região considerável tamanho, normalmente comparado com os outros. E a gente vê que a gente pode ter diferenças no desenvolvimento do homúnculo motor e na especialização desses neurônios, dependendo do aparato periférico, né, que a gente nasce com. É aquelas explicações. Se tivesse 10 braços, a gente provavelmente ia ter 10 braços distribuídos ali entre os neurônios. E a gente ia ter menor repertório para cada braço. Ia ter neurônios dedicados para cada um deles, né? Então, quando a gente vê casos de alterações congênitas de partes do corpo, a gente vê que esses homúnculos eles não ficam com uma parte
de neurônios sem fazer nada. O mesmo exemplo que eu dei na questão visual. Aquelas outras funções, as outras partes do corpo são redistribuídas entre aqueles outros neurônios, tá? A partir do momento, seguindo que a paciente passa a ter o quê? Mais neurônios dedicados a menos partes do corpo, tá bom? E isso pode ser interessante, tá? De que o quão o homúnculo pode ser moldável. Então, um dos grandes exemplos que a gente tem disso, talvez seja a coisa mais didática, é essa condição aqui. Então, isso aqui é uma criança que tem uma síndrome de hemiatrofia cerebral. Um lado do cérebro dela atrofiando. E elas geralmente começam a ter epilepsias muito refratárias, ou seja, você dá medicamentos, os pacientes não melhoram, geradas por esse lado dos hemisférios. Isso é uma condição chamada de encefalite de Rasmussen, processo inflamatório que acontece geralmente em um hemisfério, e geralmente em crianças. E uma das opções que você pode fazer, porque você não consegue controlar as epiléticas das crianças, é você fazer uma hemisferectomia, você tirar um hemisfério cerebral inteiro através de uma cirurgia. E aí o que acontece? Você vai imaginar que ela vai perder as vias motoras, ela vai ficar paralisada de um lado do corpo. Se você faz isso com um adulto, ele fica com uma síndrome de primeiro neurônio motor, né? Os segundos neurônios motores dele ficam sem capacidade de ser ativados por vias volitivas, então eles têm fraqueza volitiva, e por uma alteração que eles têm em questão de receptores, eles fazem plasticidade para tentar se adaptar à resposta menor que eles recebem, eles começam a ficar mais responsivos a estímulos reflexos. Então, o tônus desses pacientes aumenta, os reflexos aumentam. Eles têm uma síndrome de primeiro neurônio motor, fraqueza, hiperreflexia, hipertonia. Podem ficar nessa posição aqui, né, chamada de posição de Wernicke-Mann. Você examina os pacientes, eles são fracos, eles têm marcha alterada, aquela marcha ceifante. Vai examinar os reflexos estão exacerbados. Mas, se você tira os hemisférios de uma criança, e aí tem um período crítico ali, quanto mais precoce, melhor, você geralmente consegue fazer isso até mais ou menos 7 anos de idade, essas crianças podem ficar com um exame neurológico de praticamente indetectável delas terem retirado os hemisférios dela. Aquelas 10% de vias que não cruzam podem redistribuir o plano motor ali, através de plasticidade e a pessoa conseguir controlar os membros daquele lado. Obviamente, se essa pessoa tiver uma lesão no hemisfério sadio, as repercussões têm muito mais chance de ser maiores, porque os mesmos atos motores são distribuídos em menos neurônios. Mas elas conseguem se desenvolver e desenvolver seus atos motores de forma quase indetectável. Às vezes, alguns podem ficar mancando um pouquinho, alguns podem ter alguma alteração de reflexo, mas quanto mais precoce isso é feito, menos detectável é possível, tá? Menos detectável essas dificuldades são. Isso mostra pra gente o quão é plástico isso, e quão o homúnculo não é uma coisa pré-determinada também. E você tira o hemisfério, às vezes você pode desenvolver um homúnculo contralateral dentro do homúnculo, meio que separado e meio que tomando espaço e dividindo espaço com o homúnculo que seria daquele hemisfério, tá? E a gente pode usar também essa capacidade de plasticidade como terapia. Por exemplo, pacientes que perdem os aparatos periféricos, eles ainda têm os neurônios motores lá em cima. Então, você pode usar o quê? Corpos biônicos, né? Aparelhos biônicos, de que você coloca num corpo biológico uma coisa feita através de mecatrônica. E os melhores desses corpos biônicos são os que usam uma coisa chamada de interface cérebro-máquina, de que você coloca eletrodos cerebrais e eles detectam padrões de disparo dos eletrodos cerebrais para se mover. E assim você aprende a mover esse corpo biônico. É da mesma forma que você aprende a mover o seu braço. Você vai testando estímulos e você vai vendo o feedback que você vai recebendo. Vai vendo o que o seu braço vai fazendo de volta. E a partir disso você vai aprendendo qual estímulo você tem que fazer para você realizar aquele movimento específico. Esses pacientes que colocam essas interfaces cérebro-máquina em corpos biônicos para reparar algum déficit que eles tenham tido, alguma situação, é a mesma coisa. Quando eles começam a fazer vários impulsos aleatórios e ir observando como é que esses corpos biônicos reagem. E a partir do momento eles vão aprendendo que impulso faz que tipo de movimento. E os neurônios vão se moldando, 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 especializando para ele controlar aquilo. E chega um momento que ele consegue controlar aquilo com uma especificidade grande, com uma precisão grande. Obviamente depende da qualidade da interface cérebro-máquina.
da do potencial de movimento, da sensibilidade que aquele corpo biônico tem, com quanto mais tecnológico, acaba sendo melhor, tá. Então isso é um grande potencial terapêutico que a gente tem, de você bypassar essa questão periférica e você detectar justamente no cérebro quais são os impulsos que estão sendo feitos. E o mesmo pode ser feito para a gente fazer ampliação corporal. E por que não a gente introduzir elementos que não fazem parte do nosso corpo, tá? Por exemplo, você pilotar um robô remotamente usando o seu cérebro, né? Então, essas interfaces cérebro-máquina, elas estão cada vez mais frequentes, estão cada vez mais surgindo, para a gente conseguir fazer o quê? Sair das limitações do nosso corpo. A gente consegue, por exemplo, operar um robô a milhares e milhares de quilômetros de distância, pilotar um carro, fazer alguma coisa assim, tá? E isso vai encurtar muitas distâncias e vai ampliar as capacidades que a gente consegue fazer, né? Porque aqui é um bypass direto entre um impulso cerebral e uma resposta no robô. E a gente tem todas as coisas que o robô pode fazer que às vezes o nosso cérebro pode não fazer, como ir para grandes profundidades de água, ir para o espaço, né? Virar, ter mais força, então conseguir fazer algumas obras. Então, no futuro, muitas das coisas vão poder ser pilotadas por seres humanos usando o cérebro. E máquinas cada vez mais dependentes de interface cérebro-máquina, não só de você mover algumas alavancas ou apertar alguns botões, ser conectado diretamente com o seu cérebro, torna isso muito mais preciso, ok? Beleza. Agora, nem toda plasticidade é adaptativa, né? Como toda propriedade do nosso corpo de adaptação, de flexibilidade, às vezes as coisas podem ir para o lado errado, né? Quando as plasticidades são não adaptativas, quando elas geram algum tipo de prejuízo para a pessoa, né? Então a gente tem alguns exemplos simples, como por exemplo a habituação. A gente sabe que se você estimula neurônios de forma repetitiva, eles podem desenvolver uma resposta de habituação, que é você precisa cada vez mais impulsos maiores para levar a detecção, levar o mesmo impulso neuronal sendo retransmitido, né? Isso é um mecanismo que está por trás, por exemplo, do desenvolvimento de tolerância a muitas drogas. E é o mecanismo que está por trás de muito do processo de dependência química, de que você habitua os neurônios àqueles estímulos, a substância exógena que você está colocando ali, e daqui a pouco o que você produz endogenamente, com quantidades menores, por exemplo, de dopamina, que é o que muitas drogas acabam liberando, você, o seu neurônio não responde mais aos receptores endógenos. Você, para ter aquele mesmo estímulo, para ter aquele mesmo funcionamento, precisa de cada vez mais doses maiores, que o seu corpo não consegue oferecer, então você cria uma dependência química externa, né? A gente também pode ter respostas de condicionamento, de que a gente sabe que os neurônios, eles estão se modificam e a plasticidade está muito relacionada à questão de previsão. Então, a gente deu aquele exemplo da plísia, do Candel, de que você, às vezes você faz um estímulo neutro, depois você faz um estímulo negativo e ela retrai. E depois, só com um estímulo neutro, ela já retrai, porque ela aprendeu aquilo, ela fez um condicionamento. Quem descreveu isso foi o Ivan Pavlov, né, ele descreveu em cachorro. Então, se eu não me engano, foi um sino e ele trazia um bife. Qualquer coisa assim, nesse sentido, tá? E aí, obviamente, o sino não tem nada a ver com eles comerem. Mas ele sempre tocava o sino e trazia comida para eles. A partir do momento de que só o fato dele tocar o sino já fazia eles salivarem e terem a liberação de dopamina, terem a liberação daquilo tudo para esperar a comida. Ou seja, eles pegaram um estímulo que era neutro e passaram já a associar com um estímulo positivo. Isso pode acontecer em várias coisas, inclusive uma das bases do vício, né? De que você não pode não necessariamente ter um contato com a droga, alguma coisa assim, mas você às vezes tem o cheiro da droga, ou então a vista da droga. Isso já estimula o seu processo de condicionamento, já cria, pega o seu sistema de recompensa, sequestra ele. E aí deixa você mais tendencioso a querer ir em direção àquilo. E a mesma coisa pode acontecer quando o paciente tem traumas, né? Então, o estresse pós-traumático pode estar muito relacionado a isso. Então, a gente tem muitos casos de literatura de pacientes que passaram pelas guerras aí do século passado, Segunda Guerra Mundial, e toda vez que eles ouviam sirenes, eles desenvolviam uma resposta de estresse, 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 porque estava relacionado a coisas horríveis que aconteciam quando se tocavam sirenes, nesses campos de concentração, coisas assim. Então, você passa a ligar um estímulo neutro com um estímulo positivo ou negativo, uma resposta de condicionamento.
E aí, eventualmente, acabando a guerra, o paciente não vive em sociedade, passa uma ambulância e ele tem uma resposta de estresse, de pânico. E isso, obviamente, gera prejuízos para a pessoa, né? Então, esse é um tipo de plasticidade que pode gerar prejuízo, eventualmente. E a gente tem o estresse crônico. O estresse crônico induz vários tipos de plasticidade consideradas ruins para a gente. Então, o estresse crônico é basicamente uma condição do sistema nervoso autônomo, né? A gente sabe que a gente tem a nossa resposta de luta e fuga. Quando a gente tem estresses agudos, a gente libera glicocorticoides e adrenalina, que são os nossos hormônios do estresse. Eles fazem vários tipos de coisa no nosso metabolismo, no nosso corpo, que preparam a gente para lutar ou fugir, justamente. O que eles fazem? Eles aumentam a nossa pressão, né? Eles deixam nossos sentidos mais aguçados, principalmente mais aguçados para perigos. A gente tem capacidade de detectar perigo de forma eh, mais aguçada, de forma mais sensível. Eles aumentam a disponibilidade de glicose para os músculos, a glicemia também aumenta. Eh, eles vão querer parar o trato gastrointestinal, sua boca fica seca, né? Caso você não quer fazer digestão enquanto está lutando, correndo. Enfim, tudo isso vai acontecer, suas pupilas dilatam para entrar mais luz. Só que, assim, isso é ótimo para respostas agudas de estresse. Só que começa a ficar ruim, principalmente isso é um grande problema dos seres humanos, quando a gente começa a ativar isso quando a gente está no trânsito e alguém corta a gente. Ou quando a gente está numa fila de um supermercado. E a gente começa a liberar isso de forma crônica, né? Tem burnout, tem tudo isso. E esses corticoides, eles fazem o quê? Eles induzem plasticidade em algumas regiões cerebrais importantes. Então, eles podem induzir atrofia do hipocampo, né, que é a nossa área relacionada às nossas memórias declarativas, pode dificultar as memórias. E eles podem induzir aumento das amígdalas, que são áreas subcorticais ali no lobo temporal, que estão muito relacionadas a moldar respostas de medo e respostas de raiva. E as amígdalas aumentando, elas ficam mais tendenciosas a gerar mais respostas de estresse. Então, acaba gerando um ciclo vicioso de plasticidade que vai gerando mais e mais estresse. E, eventualmente, você pode ter todas as complicações crônicas do estresse, que é, se você parou a síntese óssea, você pode ter osteopenia, osteoporose. Se você está colocando mais glicose no seu sangue cronicamente, você pode ter diabetes. Se você está aumentando a sua pressão, você pode ter hipertensão. Por aí vai. Beleza. Agora, só falando um pouquinho, do jeito que a gente já falou ao longo da aula, que é a temporalidade da plasticidade. Então, a gente sabe que quanto mais precocemente um neurônio está no seu desenvolvimento, mais plástico, mais moldável ele é. Por quê? Ele vai se moldando e ele vai mudando, né? Isso de acordo com as experiências que você vai tendo. Então, quanto mais experiência você vai tendo, mais o neurônio vai se moldando de acordo com as suas necessidades, né? Então, é como se no início você tivesse só uma planta de uma cidade. E conforme você vai vivendo e tendo suas experiências, você vai vendo quais são as ruas entre aquelas funções que são mais usadas. E essas ruas começam a ficar mais delimitadas. Antes era só terra, agora você tem um espaçozinho que as pessoas estão sempre andando, então fica uma via menos obstruída. Eventualmente elas são pavimentadas, eventualmente elas são rotas que ficam sempre usadas. E conforme você vai fazendo isso, fica mais difícil voltar. Se você tem um problema na rua, fica mais difícil passar pelo meio do mato, pelo meio da planta, para tentar achar um outro caminho, né? Além do mais, essas outras vias potenciais que estavam em volta, conforme elas não vão sendo usadas, elas vão sendo cortadas, né? Num processo chamado de podagem neuronal. Então, ao longo do desenvolvimento, isso vai acontecendo. Você vai sacrificando potencial através de podagem, de podagem neuronal, por eficiência, por quais são as vias mais eficientes. Isso aumenta a velocidade de fluxo de informações entre essas vias que são mais eficientes. Isso é ótimo. Isso é que garante que a gente aprenda as coisas. Isso é que diferencia um adulto, que consegue funcionar muito bem em sociedade, e tem várias respostas adaptativas, de uma criança, que às vezes tem muito potencial de aprendizado, muito mais que do adulto em algumas coisas, mas que ainda precisa da ajuda do adulto para muitas das coisas que ela realiza, né? Não tem capacidade de viver de forma independente, né? Então, a gente já deu vários exemplos aqui disso acontecendo, né? De como problemas de desenvolvimento, quanto mais precocemente ocorrem, mais fácil é
você redirecionar essas vias e criar novas rodovias e criar novos espaços para essas partes que foram lesionadas. Mais tardiamente isso fica mais complicado, por isso que lesões neurológicas acabam sendo mais graves do ponto de vista da recuperação. Quanto mais velha a pessoa é, mais eficientes esses neurônios ficaram, menos potencial de se moldar os neurônios que restam tem. Mas isso não acontece, interessante, em todas as áreas do cérebro de forma igual. A gente sabe que tem algumas áreas do cérebro que elas ficam muito rígidas com o tempo, por exemplo, as áreas de processamento visual, né? São áreas que são muito utilizadas e pouca coisa muda, né? Por exemplo, a área específica que é responsável pela sua detecção se uma linha horizontal ou transversal. Isso não muda. Então, esses neurônios estão sempre fazendo a mesma coisa. Então, eles enrijecem mais rápido. Mas tem algumas áreas que elas se mantêm plásticas ao longo da vida. Por exemplo, a nossa área da memória de curto prazo. Então, a gente está sempre tendo que mudar o que está na nossa memória de curto prazo. No momento, eu sei onde é que eu deixei minha caneta, onde é que eu deixei minha caneca, onde é que eu deixei tudo isso. Daqui a 2 semanas, eu não vou ter mais lembrado disso. Né? Eu vou ter outras coisas na minha memória de curto prazo. Então, a gente tem uma memória de curto prazo que carrega algumas informações limitadas que estão sempre mudando. E a memória nada mais é do que um conjunto de sinapses que estão mais ativas naquele momento, para você recriar essa experiência sensitiva de que você passou ali. Então, eu lembro que a minha caneca está ali, quando eu lembro disso, eu recrio essa experiência sensitiva. Tem neurônios que estão responsáveis por detectar quais foram as sinapses que se ativaram para você simular essa experiência sensitiva e você ter a recoleta, que é a memória. Agora, nem toda memória vale ser guardada. Vale você guardar qual foi essa sequência sináptica. Várias, e a grande maioria das coisas que passam pela nossa memória, elas precisam ser jogadas fora, porque elas não vão ser coisas úteis. Então, esses neurônios, eles se mantêm plásticos. Esses neurônios, principalmente nessas regiões frontais que estão relacionadas à memória de curto prazo, eles se mantêm plásticos, mostrando que o quê? Eles vão se moldando conforme novas memórias vão surgindo. E conforme eles vão se moldando, eles vão perdendo as memórias antigas, porque eles vão para um lado, depois eles vão para o outro, depois eles detectam outras sinapses, depois formam outras e tal. Então, se você se mantém plástico, você tem pouca capacidade de retenção. Então, essa história de que, queria que o meu cérebro fosse igual de uma criança, plástico igual de uma criança, eu conseguia aprender coisas com uma velocidade incrível. Não, você também esquecer coisas com uma velocidade incrível. E quanto mais plástico, menos retenção aquilo ali tem. Então, para algumas áreas, isso é interessante. Memória de curto prazo, ótimo isso. O nosso mapa corporal, que está sempre mudando também. Então, eu agora tenho o meu mapa corporal, eu incorporo um pouco a minha roupa, incorporo o meu relógio. Se eu estou num carro, eu incorporo um pouco do carro. Se eu estou numa bicicleta, eu incorporo a bicicleta. Isso está sempre mudando o meu mapa corporal. Estou segurando uma tesoura, estou segurando uma caneta, a gente incorpora um pouco aquilo no nosso mapa corporal. Como está sempre se mudando, com a memória de curto prazo, esses neurônios se mantêm um pouco mais plásticos, não são sempre as mesmas coisas que estão ali. Tá? E a gente está sempre mudando. A gente sempre se olha no espelho e a gente está um pouco diferente. Quando eu me olho no espelho, eu ainda sei me reconhecer. E eu sou diferente do que eu era quando eu tinha 10 anos. Então, alguma coisa gerou plasticidade para eu lembrar e atualizar o meu mapa corporal. Se eu mudasse, de repente, amanhã acordasse como eu era de 10 anos, eu não ia me reconhecer no espelho. Então, os neurônios no mapa corporal e que garantem eu ter a minha noção de self em relação à minha experiência visual e corporal de mim mesmo, estão sempre se atualizando, conforme a gente vai ficando mais velho, conforme coisas vão mudando no nosso corpo, tá bom? Beleza, só para terminar aqui, vamos falar quais são os mecanismos que isso ocorre, de forma bem básica, tá? Mas o interessante aqui é a gente vê que isso ocorre em vários níveis ao mesmo tempo, desde os níveis menores possíveis até os níveis maiores estruturais. Então, começando dos menores, nível genético e epigenético. A gente sabe que a plasticidade muitas vezes começa no nível genético, de que inputs sinápticos, ou seja, que são desencadeados pelas experiências que a gente tem ao longo da vida, estímulos ambientais, substâncias químicas em volta do neurônio, podem fazer o quê? Mudar a conformação de determinados genes, né? Através de maior expressão ou menor expressão de determinados genes. Esses genes, eventualmente, podem sintetizar, levar a síntese de proteínas para formar novas sinapses. Então, se você expõe mais um gene que leva à produção de proteínas, que leva à formação de uma nova sinapse, você está reforçando aquilo. Já ao contrário, se você estimula a diminuição da expressão de um gene, aquela sinapse pode vir a morrer. Então, você pode ter uma regulação a nível genético que regula estruturalmente o cérebro, através de cascatas de causalidade. Né?
A gente pode ter regulação a nível de receptores e neurotransmissores, pode ter plasticidade nesses níveis, no sentido que a gente sabe que receptores, mesmo sem nenhum tipo de toque dos genes, nenhum tipo de produção de proteína nova, nem nada disso, só o fato de ter mais neurotransmissores ou menos neurotransmissores disponíveis na fenda sináptica pode fazer os receptores fazerem up-regulation ou down-regulation. Então, isso é uma regulação local que acontece a partir de uma propriedade intrínseca dos receptores. E isso é uma forma de plasticidade. Se você tem muito sinapse ali, os receptores podem querer fazer um down-regulation e ficarem assim por um tempo. Se você tem pouco, aí eles fazem um up-regulation e ficam assim por um tempo. E isso muda padrões de disparo. E você colocar na cascata de causalidade, isso pode levar a mudança de comportamento, mudança estruturais do cérebro, tudo isso. Né? Pode ocorrer alterações a nível sináptico, tá? Os neurônios têm capacidade de perder e criar novas sinapses de acordo com os estímulos que eles recebem, isso obviamente é regulado através de genes, mas também é regulado a nível local, de as sinapses que são mais utilizadas são reforçadas. As sinapses que são pouco utilizadas vão se atrofiando, podem eventualmente ser perdidas. Tá? Inclusive, ao longo do nosso desenvolvimento, no início da nossa vida, a gente perde muitos neurônios e perde muitas sinapses. A gente nasce com muito mais sinapses no cérebro da criança do que tem no cérebro do adulto, justamente para sofrer esse processo de codagem, para você selecionando as coisas que foram mais eficientes ao longo do desenvolvimento daquela pessoa individual. Isso garante que nenhum cérebro é igual ao outro. Nenhum cérebro é igual ao outro. Por isso que é impossível você conseguir fazer aquelas coisas tipo Matrix. Você botar para um estímulo cerebral, um padrão de ativação e fazer a pessoa aprender automaticamente alguma coisa. Cada cérebro é diferente, cada cérebro vai passar por um processo de experiência diferente, processo de aprendizado diferente, porque eles têm caminhos, eles têm rodovias, eles têm tudo isso diferente. Isso que é a grande mágica dos nossos cérebros. O cérebro é só seu. O seu cérebro de hoje não vai ser igual ao seu cérebro de ontem. A gente muda em todos esses níveis. E, eventualmente, isso se dá em nível macroscópico. Né? Se você muda genes suficientes, você muda receptores suficientes, você muda sinapses suficientes, você, eventualmente, consegue ver na estrutura do cérebro, macroscopicamente, mudanças. Então, eu botei esse exemplo desse estudo aqui interessante, que é pessoas antes e depois de aprender piano. A gente vê que as áreas do giro pré-central, que é aquela região que eu falei, que é a nossa área motora primária, elas aumentam na região da mão. Não só o homúnculo da mão em relação à projeção dos neurônios aumenta a proporção dele, como aquelas próprias áreas aumentam. Elas geram mais sinapses e elas ficam mais bojudas mesmo. Então, você consegue ver uma alteração estrutural visível. Né? Tem também estudos com taxistas que mostram que o hipocampo, que é uma região muito relacionada à nossa navegação espacial, aumenta depois que eles estão dirigindo táxi por algum tempo. Né? Eles estão usando muito aqueles neurônios. Então, a gente consegue ver, às vezes, a plasticidade a nível macroscópico. Isso muda a estrutura do nosso cérebro. Tá? Então, os nossos cérebros estão sendo constantemente mudados e moldados a partir das nossas experiências. Tá? Seja para o bom, seja para o ruim. E é isso que, eventualmente, faz nós sermos quem nós somos. E cada um ser diferente do outro. Imagina todas as experiências que cada pessoa passou, moldando cada dos neurônios, já não nascem tanto iguais, a gente tem uma infinidade de combinações, tá? E isso é que faz o nosso repertório ser tão complexo, tão grande. Então é isso, tá? Isso que eu queria falar com os conceitos básicos de neuroplasticidade. Depois a gente pode falar de algumas coisas mais específicas, principalmente com as aplicações clínicas que a gente citou aqui.